Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. Hoje, 30 de outubro, segunda-feira da 30ª Semana do Tempo Comum. Como o tempo tem passado rápido. Amanhã é o último dia do mês, estamos aí já terminando o mês de outubro. Dia desse estávamos celebrando aí junho, festa de São João. Estávamos virando o semestre e agora estamos quase acabando o nosso ano. E acabando também o mês de outubro, que foi o mês das missões, proporcionado pela nossa igreja, onde você foi convidado e com certeza você entrou no desafio, você foi obediente a ser esse missionário, esse evangelizador nesse mês. Então, mês das missões, mês também de anunciar e testemunhar as vocações da nossa igreja, mês de meditarmos a palavra do Senhor. E eu espero que você tenha começado, esse ano nessa fidelidade. E se não começou, ainda dá tempo de ser fiel à Lexio Divina, essa leitura orante da palavra de Deus a cada dia nesse método de oração que a igreja nos oferece. Então não esquece de divulgar o link, não esquece de ser um verdadeiro evangelizador da palavra do Senhor para que outras pessoas sejam alcançadas através desse meio. Hoje a internet, a comunicação é um meio tão acessível a tantas pessoas e você pode ser um evangelizador sem sair de casa. Simplesmente um clique, enviando o link, atingindo, alcançando tantas pessoas. A primeira leitura de hoje ela é retirada da carta de São Paulo aos Romanos. Portanto, irmãos, somos devedores não à carne para vivermos segundo a carne. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito fizerdes morrer as obras do corpo, vivereis. Todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Com efeito, não recebestes um espírito de escravo, para recair no temor, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para testemunhar que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, pois sofremos com Ele para também com Ele sermos glorificados. Então, São Paulo já começa exortando. Portanto, meus irmãos, não somos devedores, não à carne para vivermos segundo a carne, mas somos chamados a vivermos segundo o Espírito Santo. Então, qual é o convite hoje de São Paulo a cada um de nós? Versículo 14. Todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, somos impulsionados, exortados a vivermos uma vida espiritual, uma vida no Espírito Santo, uma vida segundo a vontade de Deus, não pautados, pelo pecado, pelos prazeres da carne, mas muito pelo contrário. Somos convidados a viver essa vida espiritual. Ele diz, com efeito, não recebestes um espírito de escravo para recair no temor, mas recebestes um espírito de filho adotivo, o qual clama, Abba, Pai. Então, você é convidado a fazer essa experiência de clamar sem cessar essa paternidade de Deus, clamar esse Espírito Santo que nos impulsiona a sermos filhos. E o filho, ele é livre, o escravo é aquele que está preso, que está acorrentado. E às vezes somos escravos da nossa vontade, escravos dos nossos desejos, do nosso egoísmo, do nosso pecado. E hoje o Senhor nos convida a uma liberdade que só o Espírito Santo pode dar a cada um de nós. Então faz a experiência de ser livre e liberto das armadilhas do demônio, mas entrar nessa liberdade dos filhos de Deus, nessa gloriosa liberdade dos filhos de Deus, que nos faz escutar a sua vontade e nos pormos na sua presença. O salmo de hoje é o Salmo 67. Deus se levanta, seus inimigos debandam, seus adversários fogem de sua frente, e os justos se alegram na presença de Deus. Eles exultam e dançam de alegria. Pai dos órfãos, justiceiro das viúvas, tal é Deus em sua morada santa. Deus dá uma casa aos solitários, livra os cativos para a prosperidade. Bendito seja o Senhor a cada dia. Ele cuida de nós, é o nosso Deus Salvador. Nosso Deus é um Deus de libertações. Do Senhor Deus são as portas da morte. Então é um salmo exortativo, o salmo de hoje, mas é um salmo também de confiança. Ele vai dizer, Deus se levanta e seus inimigos debandam. Imagine, quando Deus se levanta no meio de nós, quando Deus se faz presente no meio de nós, os inimigos correm. O demônio não tem poder sobre uma alma que está em Deus.
uma alma que está na vida no Espírito. Ele diz, seus adversários fogem da sua frente. Então, para fazermos o demônio fugir do meio de nós, é preciso uma vida em Deus. É preciso uma autêntica vida espiritual, uma vida pautada segundo a vontade de Deus. E ele vai dizer, bendito seja o Senhor a cada dia. Ele cuida de nós, Ele é o nosso Deus Salvador. Então, glorifiquemos porque Deus nos salva, irmãos. Todos os dias o Senhor nos salva. De nós mesmos, do nosso orgulho, da nossa presunção. O Senhor nos salva do nosso egoísmo, do nosso comodismo, do nosso fechamento. Peçamos ao Senhor a graça. Senhor, não permita que nos fechemos em nós mesmos ou que sejamos guiados pelo inimigo, pelo mal, mas ao contrário, sermos guiados por Deus e reconhecer o Senhor cuida de nós. O salmista diz, Ele cuida de nós. Ele é o nosso Deus Salvador. O nosso Deus é um Deus de libertações. Do Senhor são as portas da morte. Então, peçamos ao Senhor essa graça de, neste dia, estarmos diante dEle em Sua presença e de reconhecermos o Seu amor e a Sua fidelidade com cada um de nós. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Lucas. Ora, Jesus estava ensinando numa das sinagogas aos sábados. E eis que se encontravam lá uma mulher, possuída, havia 18 anos por um espírito que a tornava enferma. Estava inteiramente recurvada e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse, mulher, estás livre de tua doença. E lhe impôs as mãos. No mesmo instante, ela se endireitou e glorificava a Deus. O chefe da sinagoga, porém, ficou indignado, por Jesus ter feito uma cura no sábado. E tomando a palavra, disse à multidão, há 6 dias para o trabalho. Portanto, vinde nesses dias para serdes curados, e não no dia de sábado. O Senhor, porém, replicou, hipócritas, cada um de vós no sábado não solta seu boi ou seu asno no estábulo para levá-lo a beber? E esta filha de Abraão, que Satanás prendeu há 18 anos, não convinha soltá-lo no dia de sábado? Ao falar assim, todos os adversários ficaram envergonhados, enquanto a multidão inteira se alegrava com todas as maravilhas que ele realizava. Daqui a gente se depara, com o famoso discurso do sábado, onde Jesus vai ser questionado ali pelos fariseus, questionado porque simplesmente, pelo chefe da sinagoga, ele realizou uma cura de uma mulher que já estava há 18 anos encurvada com uma doença, prostrada, e o Senhor que vai dar a ela vida, vai devolver a ela a dignidade, vai curá-la, e eles vão questionar o Senhor. E ele automaticamente, com a sua inteligência espiritual e sábia, vai exortá-lo dizendo, vocês não têm que soltar o vosso boi no pasto para beber? Não tem que fazer um serviço no sábado? Por que essa mulher também não pode ser solta e liberta desse demônio que a aprisionava? Então Jesus vai dizer, para a cura não importa o dia, mas sim a disposição do nosso coração e o desejo, de fato, de sermos curados. E o Evangelho de hoje vai trazer esse convite a cada um de nós, essa liberdade de entrar no mistério de Deus, na sua pedagogia, que muitas vezes é desconhecida a cada um de nós. Hoje também a igreja nos traz, na segunda leitura do ofício das leituras que temos a cada dia, a carta aos Coríntios de São Clemente I, Papa, cujo tema, não sejamos desertores da vontade de Deus. Tomai cuidado, diletos, para que os benefícios de Deus, tão numerosos, não se tornem condenação para todos nós. Se não vivermos para Ele de modo digno, e não realizarmos em concórdia o que é bom e aceito diante de sua face. Pois foi dito em algum lugar, o Espírito do Senhor é lâmpada que prescruta as cavernas das entranhas. Consideremos qual próximo está e que nada lhe é oculto de nossos pensamentos e palavras. E, portanto, justo que não sejamos desertores de sua vontade. É preferível ofendermos os homens estultos e insensatos, soberbos e presunçosos de seu modo de falar do que a Deus. Então, a leitura patrística de hoje faz esse convite a, de fato, nos voltarmos para a vontade do Senhor, de não sermos presunçosos, desertores, que é o que já diz a primeira leitura, mas ao contrário, nosso coração íntegro e unido ao Senhor.
Tenhamos nesse início da semana uma bela segunda-feira e que Deus os abençoe.